Olá. Dia 19 de maio, mais uma vez, o rosto de uma vítima de ação policial no Rio de Janeiro foi destaque na imprensa. João Pedro Matos Pinto tinha 14 anos e brincava com primos na casa de familiares quando foi morto com um tiro de fuzil. Essa tragédia foi denunciada pelo deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, à Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. A ação policial nas periferias é o tema do Palavra Aberta, que começa agora. Olá, deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, o caso do menino João Pedro é mais um triste exemplo. Mas eu gostaria de começar por essa denúncia que foi assinada pelo senhor e pela deputada estadual também do PSOL, Renata Souza, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quais são os termos da denúncia e o que os senhores buscam com isso? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Maristela, é um prazer estar aqui com você falando. É muito triste no meio de uma pandemia como essa que a gente vive, né, com uma quantidade tão grande de brasileiros mortos, a gente está ainda falando de algo que há tanto tempo nos assola de tristeza, que é a violência do Estado nas áreas mais pobres, né? Esse episódio do João Pedro é mais um episódio. Nós tivemos o episódio recente da Ágata, nós tivemos tantos e tantos episódios que ganharam notícia, que ganharam visibilidade, e outros que não foram sequer noticiados, né? Então, mesmo com os índices de criminalidade tendo todos eles, por razões do isolamento, razões da própria pandemia, ter baixado, a insistência de fazer as operações policiais como se estivéssemos num tempo de normalidade é inacreditável. Fiz esse questionamento ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. São muitas as ações comunitárias de entrega de cesta básica, as igrejas trabalhando muito. Então, se tem alguma coisa que esses lugares periféricos não precisam nessa hora, é exatamente uma operação policial com troca de tiros. A criminalidade está baixa. As favelas e periferias são os lugares que serão mais atingidos pela pandemia, porque são os lugares com maior dificuldade de saneamento básico, maior dificuldade de acesso à água, maior dificuldade do próprio isolamento pela renda e pelas condições de moradia. Então, se tem algo que as favelas, que as periferias não precisam nesse momento, é de tiroteio, né? Você tem uma quantidade enorme de pessoas morrendo pela pandemia, dificuldade de acesso a leite, dificuldade de acesso a médico. Qual é o sentido, né, de, nesse momento, você fazer uma operação policial podendo vitimar as pessoas? Quem está na rua está fazendo um trabalho voluntário. A gente está falando aqui do caso do João Pedro, que aconteceu no Morro do Salgueiro, mas 2 dias depois da morte do João Pedro, nós tivemos na Cidade de Deus a morte do João Vitor, de 18 anos, na porta de casa. No momento que o João Vitor foi assassinado, estava tendo uma entrega de cesta básica por voluntários, né, vinculados, inclusive, ao Itaú, a projetos sociais que acontecem na Cidade de Deus. Então, a denúncia que eu e a deputada Renata Souza fizemos à ONU é pedindo uma investigação imparcial e buscando o olhar internacional para um momento tão grave. O Brasil é o novo centro da epidemia mundial, né? Então, há um olhar do mundo muito preocupado com o Brasil. Então, nós chamamos as Nações Unidas para olhar o quanto as favelas estão sofrendo do coronavírus e também de uma insistência de violência do Estado. Deputado, e 3 dias antes do João Pedro, houve também um outro episódio, que também foi denunciado pelos senhores, que levou à morte de pelo menos 13 pessoas. Dessa vez no Complexo do Alemão. Isso, exatamente. A mesma coisa, né? Uma operação policial que 13 pessoas foram... mas aí acho que não entra... mas essas 13 pessoas eram ou não inocentes, né? Não é esse o debate que está se colocando. Ninguém duvida que o João Pedro é inocente. O menino de 14 anos estava brincando com seus primos e foi fuzilado dentro de casa, né? Ninguém duvida que o João Vitor era inocente, né? Foi fuzilado na porta de casa. Os jovens do Complexo Alemão assassinados numa operação policial, que eu fico perguntando qual é o resultado de uma operação como essa. Qual é o efeito? Faz uma operação como essa, o que muda no Rio de Janeiro? O que muda no Brasil? O que mudou na vida das pessoas que moram no Complexo Alemão? Qual é a razão de ser? E nessa operação do João Pedro, houve a participação também da Polícia Federal. A minha pergunta é, a Polícia Federal, é esperado da Polícia Federal a atuação nesse tipo de operação? A operação era da Polícia Federal.
A Polícia Civil e a Polícia Militar estavam ajudando a Polícia Federal. Era uma operação originária da Polícia Federal, o que não faz o menor sentido num momento como esse. Tanta coisa para a Polícia Federal fazer, né? Nesse momento está entrando na favela do Salgueiro, que sabe que existe a possibilidade de confronto para cumprir mandato de busca, no momento onde a favela é vitimada de forma tão perversa pela pandemia, porque é evidente que você pode provocar um conflito entrando numa área conflagrada, mas numa área conflagrada que é vítima da pandemia em escala muito maior do que qualquer outra área. Como eu já falei, é bom ressaltar, né? Os lugares sem saneamento básico, sem acesso à água e com grande aglomeração de pessoas nas mesmas residências, são lugares que nós teremos muita dificuldade do enfrentamento da pandemia. Então, há uma tentativa de várias organizações da sociedade civil para que não se tenha esse tipo de operação nesse momento da pandemia, pelo menos, né? Para que a gente possa ter outras coisas acontecendo nas favelas que não tiro, como, por exemplo, renda, cesta básica, acesso à água, carro-pipa, emprego, né? Enfim, que a gente possa ter atendimento médico, ação preventiva, isolamento de quem está positivo no coronavírus. Por que uma operação policial para gerar tiroteio nesse momento? O que tem que ser? Qual é a emergência que tem que ser cumprida nesse momento de pandemia? Que uma polícia não pode esperar a pandemia passar. Deputado Marcelo Freixo, mas para além desse momento de pandemia, o Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por algo parecido, né? Entre outubro de 94 e maio de 95, mortes acontecidas nesse período. A minha pergunta é, do ponto de vista prático, qual o resultado desse tipo de condenação? O que o Brasil passa a ser obrigado a fazer? Isso está sendo feito? E se não estiver sendo feito, quais são as consequências? O Brasil é signatário de vários tratados internacionais, né? Então, evidentemente, que o Brasil tem que cumprir, e não cumpre boa parte deles. Isso pode gerar sanções ao Brasil, né? Inclusive sanções que podem desdobrar em efeitos econômicos. Isso ainda é muito tímido, na verdade, até porque existe hoje no mundo inteiro uma ascensão de governos de extrema-direita que dialogam muito com esse tipo de concepção de segurança pública, né? Que é uma ação mais bélica. E isso é questionado, porque o Brasil tem tratados internacionais que você não pode ter uma polícia que mata 4 pessoas, como tem no Rio de Janeiro, que mata 4 pessoas por dia. Porque o resultado é você ter uma polícia que é a que mais mata no mundo e a que mais morre. Então, é bom lembrar que este tipo de política de segurança que a gente está aqui condenando não é boa para os policiais. Os números são muito contundentes. O Rio de Janeiro tem a polícia que mais mata no mundo inteiro e tem a polícia que mais morre também no mundo inteiro. E qual é o grupo que está promovendo uma guerra para tomar o Estado? Isso não existe. Existem grupos locais. E aí você deixa de investir em inteligência, você deixa de investir em ação preventiva, você deixa de investir numa melhoria da qualidade da ação técnica da polícia para trocar tudo isso pela ideia da guerra. Na ideia da guerra, só resta um objetivo, é matar o inimigo, eliminar o inimigo. E é isso que o Rio de Janeiro vem fazendo sem nenhum efeito mais positivo para o conjunto da sociedade. Deputado Marcelo Freixo, nesse período de pandemia, a gente tem visto no Parlamento a aprovação de várias medidas em caráter excepcional. Medidas que envolvem questões tributárias, a questão do Enem, por exemplo, que começou a ser discutida no Senado e provocou uma decisão por parte do governo federal, medidas a questão de pagamento de dívidas, juros de cartão de crédito. A minha pergunta é, nesse momento de pandemia, há algo do ponto de vista legislativo ou de políticas públicas que possa ser feito especificamente em relação a essa questão? Olha, eu apresentei vários projetos anteriores, inclusive à pandemia, projetos que eu já tinha alguns deles aprovados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando fui deputado estadual. Um deles que cria um programa de saúde, de qualidade de trabalho, é um programa de trabalho de saúde para os policiais. Isso foi aprovado no Rio de Janeiro, é lei. Assim como um protocolo, né, que esse é um outro projeto, que eu também vou apresentar no Congresso Nacional, que é um protocolo de atendimento aos familiares de policiais mortos. Isso era em outro tempo anterior à pandemia. São projetos da área de segurança pública que tem um outro olhar, que não é o olhar da guerra, né? Então, o protocolo, por exemplo, morre um policial. O que o Estado faz? Ninguém sabe. Os familiares de policiais ficam completamente desnorteados. E muitas vezes os policiais são o eixo central de uma família, financeiramente falando, inclusive. Então, ninguém sabe quem liga para a família policial, ninguém sabe como
como o atendimento da assistência social. Então, nós criamos um protocolo. Fiz isso junto com os setores da psicologia da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Cria um protocolo de atendimentos. Quem é que liga? Qual é o protocolo? Quem liga? Quando liga? Qual é o prazo? Qual é o atendimento? Isso é importantíssimo, porque isso você dá um amparo a essa família do policial, né, que é muito abandonada, é muito vulnerável também. O outro é um programa de trabalho, em condições de trabalho e de saúde, porque muitas vezes esses policiais têm diversos problemas psiquiátricos que não têm atendimento. Porque, claro, você pega um policial, um jovem, coloca uma arma na mão e, olha, vai para dentro do complexo do Alemão. Isso tem um resultado, né, humano, isso tem um resultado psíquico, e que não é acompanhado, que não tem programa de condições de trabalho. Na época das UPPs, por exemplo, vários policiais trabalhavam dentro de containers, né, com uma temperatura completamente, além da tensão, né, do local, condições de trabalho completamente vulneráveis. Esse tipo de projetos são projetos que visam humanizar o debate da segurança pública, e eles são muito importantes, tanto para o tempo da pandemia, quanto para anterior ou posterior a ele. A tendência do Congresso hoje é votar coisas que dialoguem diretamente com as demandas da pandemia, e eu acho que está certo o Congresso fazer isso. O que você não pode é, nesse momento da pandemia, você não tem projetos de segurança pública que sejam prioritários. Por quê? Porque deveria haver uma suspensão das questões de segurança pública, porque não é a grande questão. A nossa questão agora é de segurança sanitária, né? E não de segurança pública. Mas, lamentavelmente, a gente ainda convive com ações policiais desastrosas nas áreas pobres. De fato, é lamentável. E lamentável também, deputado, que o nosso tempo, infelizmente, terminou. Eu agradeço a sua participação no Palavra Aberta. Obrigado, Maristela. Um abraço grande para vocês. Que esse tempo de pandemia possa passar e a gente tenha uma sociedade melhor. Se Deus quiser. Eu conversei com o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre ações de policiais nas periferias, sobretudo nesse momento de pandemia em que as condições gerais já são tão adversas. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.